Oi, bom dia, entra no ar pela Quixa da TV, a TV do Sertão Central, a TV do Nordeste e o programa Jogando na Área. Tudo bem com vocês? Queremos convidar vocês a partir de agora a vir participar com a gente, a curtir, a compartilhar. Hoje a gente vai falar segundona, primeira divisão, muita coisa boa vai estar hoje aqui com a gente, junto com vocês aí de casa, para assistir esse grande programão a partir de agora pela Quixa da TV. Comigo tá ele, Inácio Santos. Tudo bem? Bom dia. E aí, como é que tá o coração? Preparado? Tem muita coisa boa chegando aí, hein? Bom dia, meu jovem. É isso aí. Bom dia, Jorlande. Bom dia a Narciso, aos internautas. Liga o teu. Ao vivo, né? Opa! Agora sim. Agora chegando o retorno, tá? Bom dia, né, você de casa, você que está curtindo a gente aí pelo Facebook. Hoje estreia do Jogada na Área, programa que vai levar para você semanalmente as informações do esporte amador, seja ele primeira divisão, segunda divisão, categoria sub-17, os amistosos de finais de semana também, para você ficar curtindo aqui com a gente por dentro de tudo que de melhor acontecer, Jorlande. É uma inovação da Quixa da TV e, claro, a gente já conta com a sua participação. Você que vai acompanhar a gente aí no Facebook, interage com a gente, manda a tua opinião. É pra gente debater também, a gente vai falar aqui números daqui a pouquinho sobre o campeonato municipal dessa segunda divisão e também da primeira, que, olha, tá pegando fogo. É o melhor campeonato, o melhor e o maior campeonato de todos os tempos. A gente vai aí com o Jorlande para a gente começar e daqui a pouquinho já trazendo aí as informações, as primeiras informações, né, Jorlande? Muito bem, Inácio, é jogada na área. Eu disse jogando na área, é jogada na área. Tá aqui na tela, o povo tá vendo. Tudo bem, vamos compartilhar, gente, vamos soltar o like, aí ajudar a gente em mais um programa, uma inovação da Quixa da TV. Como diz Jonas Lopes, de Quixadá para o mundo, exatamente isso. Estamos por aqui, eu e ele, Inácio Santos, na direção geral, nosso grande Narciso Silva. Queremos mandar um abraço para ele, Jonas Lopes, Darson Ribeiro, Natanzinho, toda a galera boa, também o nosso técnico irmão Márcio, rapaz, que ajuda em tudo, o faz tudo da equipe, que também sempre está nos auxiliando. Hoje tem jogão da primeira, mas antes a gente vai logo começar pela segunda divisão, né? Os jogos que estão por aí já preparados, tem time que está na degola, tem time que já caiu. Meu irmão, pense no campeonato, Inácio, que vem dando o que falar nesses últimos dias, é badalado nas redes sociais, no grupo de WhatsApp, Instagram, Facebook, todo mundo fala, primeira, segunda, sub-17, é demais. O que tem acontecido nesses últimos dias na Liga Quixadaense é de arrepiar, porque tem time preocupado com ponto, com gol, com cartão amarelo. Meu amigo, é fora do normal, viu, ô Inácio? É isso aí, Julande. Durante a semana, inclusive essa semana, a gente teve rodada do Campeonato Municipal. Na terça-feira teve derrota da equipe do Vasco do Mutirão para o Marizeira. Essa vitória da Marizeira coloca ela como líder do grupo, livre do rebaixamento. A gente falava que era uma equipe que estava brigando para não cair. Na quinta-feira teve jogo também, dessa vez segunda divisão, Trintão e Monte Alegre, um outro jogão de bola que você conferiu lá no Estádio Abelhão, e jogo esse que acabou aí selando a classificação do Monte Alegre e também da equipe do Trintão. São coisas que os números é quem vão explicar essa classificação, porque precisava de um placar ali exato e o placar exato veio eliminando a equipe do Cruzeiro da Lagoa da Pedra. Vamos trazer os resultados ou a jogada de hoje? Jogada de hoje, né? Vamos colocar o jogo de hoje, que é entre Daniel de Queiroz e Boágua. É o Daniel que está classificado, né? O Daniel que está classificado, né? Já com 6 pontos. Hoje acredito que a equipe poupe alguns jogadores, vá com alguns jogadores da casa até para fazer alguns testes, né? Daqui a pouco o nosso produtor vai colocar a tabela na tela. Já está na tela aí da Quixa da TV, né? Tava. Deixa o nosso produtor colocar aí. Pois é, e hoje tem Daniel de Queiroz e Boago. Como eu ia falando, acredito que o treinador deva poupar alguns jogadores, fazer alguns novos testes. Por quê? Porque o jogo de hoje pro Daniel é um jogo, mas está classificado. Dá para poupar alguém, dá para ver se tem alguém de casa que dá para experimentar nas próximas rodadas. Porque é o seguinte, a gente já vai colocar um ponto crucial aqui junto com o Inácio, dessas equipes
que a gente vem escutando muito nas redes sociais, muitos comentários de equipes que são favoritas ao títulos e de equipes também que são favoritas a cair. Infelizmente, tem uns que estão comemorando, outros que estão com a caneta e uma calculadora na mão, Inácio, fazendo números, cálculos, para ver aonde pode escapar, para ver aonde pode acompanhar. Nós estamos aqui na tela, hoje é Daniel de Queiroz e São Paulo da Boágua, né? Esse jogo é válido pela terceira fase do grupo C, da terceira rodada. Sobe para cima, produtor. Pode subir para cima para nós ir lá pro Daniel. Isso, deixa o nosso produtor aqui subir. Muito bem. Tá aqui, Daniel de Queiroz e São Paulo da Boágua. Esse jogo é válido pela terceira rodada da Liga Quixadense. Lembrando que aqui embaixo é que está o perigo. Mila com 1 ponto e Guanabara que tem 1 ponto. O saldo da Guanabara é 0,0 menos 0. Não tem outra situação. E é muito complicado para a Guanabara, para o Mila. Para o Daniel de Queiroz está de boa. Mas vamos falar. Boágua, São Paulo da Boágua, Mila e Guanabara. São 3 equipes que estão em uma situação complicada. Mas Mila e Guanabara, o Inácio, são as duas equipes que estão numa situação bem complicada nessa competição e nesse grupo. Exatamente, Jolândia. Os números da equipe do Milan, da Várzea da Onça e da equipe da Guanabara são bem parecidos. As equipes, ambas marcaram um gol na competição, porém o Milan sofreu 2, está com um saldo aí de -1. Já a Guanabara sofreu 6 gols, está com um saldo aí de -5. Ou seja, das equipes que brigam pela queda hoje, as equipes que têm 1 ponto, juntamente com o Milan, com a Guanabara, tem o Atlético de Juá. Então hoje o jogo Daniel de Queiroz e São Paulo da Boágua, ele interessa mais pela parte da classificação. E caso a equipe da Boágua chegue a vencer, automaticamente ela também já sai desse risco ali dos 80% de risco de queda. Porque poderia ocorrer um empate, que aí iria toda para aquela matemática, mas em caso de vitória de São Paulo da Boágua, já o tranquiliza, já o classifica para a próxima fase, e aí se junta ao Daniel de Queiroz para saber aí a que pontos, né, essas equipes podem evoluir dentro da competição. Com a vitória do São Paulo da Boágua, ele vai a 5 pontos, ou seja, não ultrapassa a equipe do Daniel de Queiroz, fica ainda ali numa posição confortável para saber quem que vai pegar do grupo D. Vamos lá, no resultado hoje é São Paulo da Boágua e Daniel de Queiroz. Vamos supor que o São Paulo da Boágua ganha esse jogo. Complica completamente a situação do Mila e da Guanabara. Fica aí uma situação muito complicada. Mas vamos, em um caso de suposição, que o Daniel de Queiroz ganha esse jogo. Em que parte melhora para essas duas equipes? Ou para as 3 equipes? Tanto São Paulo da Boágua, para Mila e para Guanabara, caso o Daniel de Queiroz vença ou aconteça um empate no jogo de hoje, ô Inácio. No caso do empate, o que ocorre? A equipe do São Paulo da Boágua continua naquele risco de queda, porque daí ele vai a 3 pontos e vai esperar o resultado, né? Vai esperar o resultado da equipe do jogo, aliás, entre Guanabara e Milan Várzea da Onça. O que vencer daí também vai a 4 pontos, aliás. Ou seja, passa a equipe do São Paulo da Boágua. Ou o Milan ou o Guanabara, o que vencer passa a equipe do São Paulo da Boágua e classifica. No caso, quem perder, automaticamente já vai para a zona do rebaixamento, já fica ali naquela última vaga que tem para ser rebaixada, visto que já tem a equipe do Internacional que foi rebaixada. Porém, a gente não vai decretar, fulano de tal caiu, equipe tal caiu, porque tem o jogo do Atlético de Juá lá no grupo D, que também pode influenciar, pode... É uma rodada que é uma surpresa atrás da outra. A gente não pode ter números, vamos supor, decretado de quem cai ou de quem fica. Porque cada jogada, cada jogo é determinante para essas equipes, tipo o Juá, Guanabara e o próprio Mila. Então a gente não tem ainda uma fase definitiva de quem fica, de quem cai ou de quem consegue uma vaga. Essa é a realidade. Inclusive, Jolândia, a gente fez uma enquete, uns 2 dias atrás, a gente fez uma enquete na minha página do Instagram, referente a essa possibilidade de queda, né? Quais equipes que
teriam maior risco, segundo a opinião dos torcedores, o pessoal que acompanha a gente nas redes sociais, e colocando sempre essas equipes que estão com um ponto. No caso, o Atlético de Juá, que hoje tem -2 de saldo, a equipe do Milan Vaz da Onça, que tem -1, e a Guanabara, que tem -5. Ou seja, obviamente, a Guanabara é a equipe que está ali mais próxima de um possível rebaixamento, ali 95% de chance. Porém, essas duas equipes, Guanabara e Milan, se enfrentam. Podem ir a 2 pontos, caso empatem, e aí joga toda a responsabilidade para cima do Atlético de Juá, que joga contra o Poço Verde, que tenta a classificação. Ou seja, vai ser uma rodada que é para pegar fogo, é para acompanhar lá no estádio, é para acompanhar também nas transmissões da Quixadá TV, porque ninguém vai querer ficar de fora dessa, viu? Meu amigo, é jogo de Copa Libertadores da América. É um querendo ficar, é outro querendo se livrar. É Brasileirão. Vamos mudar, Brasileirão. Um querendo ganhar uma vaga para Libertadores, e outro querendo ir para a Copa do Brasil, e outro tentando se livrar do rebaixamento. Na realidade, meu amigo, é complicada a situação das equipes que estão nessa posição. Já a gente vai falar logo da primeira, já que a gente já está na pauta da primeira, a gente vai falar do grupo A, que é os times que estão classificados, né? E até também houve uma pauta nas redes sociais, nos grupos, os times que eram favoritos a ser campeão, como você acabou de falar, e os times que eram favoritos ao rebaixamento, né? No grupo A, a gente tem o Salgado, Cruzeiro do Jatobá e o Flamengo do Caracol. Cruzeiro, o Salgado tem 7 pontos, não é isso? Já classificado? Já classificado. O Cruzeiro do Jatobá tem 6 e o Flamengo... Também classificado. Também classificado. E o Flamengo do Caracol tem 4. Esse grupo aqui, eu acho o grupo mais forte. O grupo A. Que tem 3 equipes. O Internacional mais não se conta, porque foi eliminado por WO e etc. Tem o Salgado, Cruzeiro do Jatobá, o Vasco do Caracol... E eu vou colocar... Flamengo do Caracol. Flamengo do Caracol, que Vasco. E eu vou colocar no grupo B aqui outro time. Eu vou colocar aqui, eu tô falando das equipes que são favoritas. A gente vai falar daqui a pouco, como a gente tá falando aqui, as equipes, na nossa opinião, claro, os telespectadores, a gente respeita todas as equipes que estão lutando, porque a gente sabe que todas as equipes são merecedoras, que todas as equipes que estão lá foram equipes que chegaram com seus méritos. Esses que já estão classificados são equipes que chegaram com seus méritos, né? São equipes que fizeram para chegar a ter esse resultado, no caso do Salgado, no caso do Cruzeiro do Jatobá. Vamos colocar, eu vou perguntar para o Inácio o seguinte: as equipes que eu tô falando a minha opinião, o telespectador, você tem a sua, eu tenho a minha, o Inácio tem a dele. Então, vamos falar das equipes que eu acho que sejam as equipes favoritas a chegar a uma final ou até a ser campeão. Eu vou colocar a boca no trombone agora. Salgado, Cruzeiro do Jatobá, vou botar Café Campestre e Daniel de Queiroz. E vou botar mais outro aqui. Eu vou botar a Vaza da Onça, ô Inácio. Ainda bem, viu? Ainda bem que você colocou. E aí? Porque, cara, assim, esse ano o campeonato ele tá muito, muito disputado. O nível tá muito lá em cima. E, como você falou, as equipes que se prepararam, né, que fizeram investimento pesado e tudo, vêm com gosto de gás, como eu costumo dizer, para essa final. Porém, assim, é 11 contra 11, é uma nova fase que vai chegar, ainda a gente está finalizando essa terceira rodada, tem equipes que ainda não mostraram o 100%, eu costumo sempre dizer que toda equipe que é favorita, ela não tem pena, ela vai lá, elimina, não vai sem dó nem piedade, como diz o outro, né? E até agora eu vejo o Salgado praticou esse tema, né? Fez aí valer os seus jogos. Para quem foi assistir os jogos do Salgado, gostou do que viu, principalmente nesse jogo último contra o Jatobá. A equipe foi forte, tem comentários, entregaram e tal, mas isso se reserva apenas a comentários de torcedores, né? Vale o que está lá dentro de campo, as equipes entraram, fizeram um bom futebol, inclusive grandes atletas, Dudu Beberibe foi o cara do jogo, na minha visão. Teve gente que disse que o Juninho Quixadá também arrebentou, como diz o outro, mas
Hoje eu vejo essas equipes, eu não vou dizer chegar na final, mas numa possível semifinal, pelo que demonstraram até aqui. Daniel de Queiroz, Salgado, Jatobá e Café Campestre. Eu vejo essas 4 equipes porque pela força que eles já têm, né, pela tradição que eles já têm e pelo que demonstraram até agora. Porém, não vou dizer que é o 100% ainda do que a gente sabe que são capazes, né? Posso até queimar minha língua, pode ser que alguém, time do grupo D já mostrou um futebol melhor, mas ainda não chegou naquele patamar dos 100%. Tá ali entre 70%, 70% de futebol mostrado nessas rodadas até aqui. Mas, como falei, é uma nova fase que vem, são as quartas de finais, muita coisa em jogo, os nervos vão estar à flor da pele, então vai ser um campeonato, aliás, vai ser uma rodada para ser assistida bem de perto, assim, sem perder nenhum detalhe. Muito bem, Inácio, é isso aí. Daqui a pouco o Inácio vai trazer mais, falando a questão desse grupo. Deixa a gente pedir a vocês para compartilhar, tá certo? Curtir. É muito importante o like que vocês deixam, tá certo? A notificação. Queremos pedir a vocês para também seguir a gente no YouTube, para a gente chegar lá, pelo menos 1000 inscritos, porque as nossas programações também vão passar agora via YouTube. Deixa nós agradecer aqui ao nosso amigo Gleiciano Silva, bom dia, amigos. O Darlison, só o Darlison Gol. O Darlison Ribeiro também trabalha com a gente. Tá dizendo parabéns, meninos. O Gleiciano diz bom dia para você, bom trabalho para vocês, parabéns, né? Também o Aurélio tá com a gente. Muita gente já se conectando aqui com a gente. Inácio, como você falou bem a questão do jogo entre Jatobá e Salgado, era um jogo muito esperado, né? A gente ouviu muitos comentários no grupo de WhatsApp, muitas pessoas comentando a questão desse jogo, né? Que seria um baita de um jogo. Foi um jogo, eu acredito assim, de cálculos, sendo que as duas equipes estavam classificadas. Mas deu para se perceber que no decorrer do campeonato, eles entraram para se conhecerem, as duas equipes, um pouco mais. Não se sabendo o que vem mais para frente, mas para já ter-se uma análise. Eu vi, como eu comentei até isso, um Jatobá que dos primeiros minutos do jogo, até os 15, a gente está falando do jogo de Jatobá e Salgado, claro, um Jatobá um pouco apagado. Voltou, depois dos 20, 26 minutos do primeiro tempo, melhorou. No segundo tempo, né, teve melhoras também, mas um Salgado mais avante, um Salgado com uma qualificação melhor, como você falou, jogando até melhor do que o próprio Jatobá. Podemos esperar mais de duas equipes como Salgado e Jatobá, porque são duas equipes que estão brigando ali pela chegar numa final ou numa semifinal. São essas duas equipes que são duas equipes fortes, não desfavorecendo as outras equipes que também até pelo poderio financeiro, né? Até pelo poderio financeiro hoje são, eu acredito que as duas equipes que mais efetuaram gastos para poder trazer atletas, para poder reforçarem para essa competição. Mas isso daí que você está falando, eu resumo em dizer que ambas as equipes ainda não demonstraram, entendeu? É o que a gente falava há pouco, ainda não demonstraram os 100%, o porquê que eu tenho que ser campeão, o porquê que eu vou chegar nessa final. Quem quer ser campeão tem que jogar como campeão, tem que jogar para cima, tem que golear se tiver a possibilidade, se tiver chance de colocar quem é um outro grande para fora, tem que colocar, porque campeonato bom é assim. Exatamente. Vamos falar agora do grupo B, da primeira. Deixa o nosso produtor subir aqui pra gente falar do grupo B, porque é invocado esse grupo, né? É bem invocado porque a Marizeira tinha risco de queda. E aí, aquela do gigante Golias pra cima. Derrotou o gigante. E aí, de baixo pra cima, virou líder do grupo. Como se explicar? Olha como tá esse campeonato, Inácio. E você falou muito bem a questão desse campeonato, que tá muito ali embolado. Não dá pra gente ter um cálculo conclusivo de quem cai, de quem fica, de quem é campeão. Claro que a gente está colocando aqui, para os nossos telespectadores entenderem, a gente está colocando suposições, análise do que a gente vem acompanhando, e vocês, além de não estarem acompanhando tudo pela Quixadá TV, a gente está colocando aqui, eu junto com o Inácio, a gente está colocando suposições de times que podem, até pela questão,
como o Inácio acabou de falar, questão de gol, pontuação, entra cartão amarelo também, né? Entra também. Um monte de coisa. Então tem que ter cuidado, né? Deixa eu falar logo pro Aurélio que tá nos assistindo, que gosta de levar uns cartão amarelo. Ei, segura a tua onda aí. Né? E nós vamos falar desse grupo. Até você falou isso daí, tem um exemplo simples. No grupo D, lá embaixo, a gente vai falar daqui a pouco, o Dom Maurício, se o campeonato terminasse hoje, estaria fora por causa de cartão vermelho. Pra você ter uma ideia. Mas está empatado, tá empatado em pontos, está empatado em vitórias, em gols feitos, em gols sofridos, mas aí na questão do cartão a equipe está levando a pior e estaria fora da competição. Só para você ver como é uma competição que está bem movimentada e tem que ser passo a passo, e as equipes têm que tomar esse cuidado também. Pela questão de cartões, a questão de gol sofrido, né? Então tem que tomar bastante cuidado. Vamos falar do grupo B, como a gente já estava falando aqui. Tem o Marizeira, Café Campestre, Várzea da Onça e Vasco do Mutirão, né? Vamos lá. O Marizeira hoje é líder, pelo saldo, acredito que aqui pelo saldo de gol. Vamos começar aqui pelo Marizeira. Deixa eu fazer aqui só uma ratificação nessa tabela. O Café Campestre é o líder porque ganhou da equipe da Marizeira, não foi isso? Nossa, pronto. No confronto direto, a equipe do Café Campestre... então nesse caso continua, então é o Marizeira líder. Pelo saldo de gol. Isso, pelo saldo de gols. Pelo saldo de gol, justamente. É o Marizeira líder pelo saldo de gols e também pela questão de mais gols feitos. A equipe fez 6 gols na competição, tomou 5, tá com 1 de saldo. Já a equipe do Café Campestre fez 3, tomou 3 e tá zerado o saldo, mas ainda tem uma partida para ser feita aí contra a equipe da Várzea da Onça. Muito bem, para a gente entender esse grupo B, que também é um grupo que tem sido bastante movimentado, né? O grupo B, já que a gente fala, a gente até brinca às vezes, que o terror está no ar, tá vindo de lá para cá, né? A gente comenta pela questão do grupo A ser, na expectativa, o grupo mais forte, né? Mas esse grupo B também tem 2 equipes, ou 4 equipes, mas vou falar aqui de 2 equipes, que vem demonstrado. Eu vou falar aqui de 3 equipes. A gente vai falar de 3. Eu vou não desfavorecendo o Vasco do Mutirão. Mas até porque o Vasco também já acabou a participação dele no campeonato. Pronto, a gente vai falar É hora de dar tchau pra ele. Na terça-feira. Exatamente. O Vasco já deu tchau pra gente aí. Que a gente tem que parabenizar também a essa equipe, porque é o seguinte, a gente sabe da dificuldade que tem as equipes amadoras. A gente sabe do trabalho que tem. A gente quer parabenizar também aqui a direção da Liga, o presidente Célio, né, que dá o maior apoio à Quixadá TV. Forte abraço, né, parabenizar pelo excelente trabalho. Também o secretário de esporte, parabenizar também. Então, toda essa turma que está envolvida nesse projeto. Vamos falar aqui, o Marizeira Café e Várzea da Onça. Aqui é briga direta para essas 3. Quem fica, quem cai, quem vai embora. Vamos aqui. No próximo jogo tem Café e... Várzea da Onça. Várzea da Onça. Clássico da região, olha aí. Além de ser clássico regional, eles aqui mexem com o líder. Olha só como é que tá esse grupo. Além de ser um clássico, ele ainda mexe com o líder. Porque dependendo, se o Café ganhar, é claro que é um grande jogo. A gente tá colocando aqui que vai ganhar. Pode ter São as possibilidades. As possibilidades, muito bem. Possa ser que tenha um empate. Possa ser que tenha uma vitória do Café. Possa ser que tenha uma vitória da Várzea da Onça. E aí, o que você acha desse grupo aqui, ô Inácio? Nosso produtor tirou da tela, mas já colocou de novo. O Marizeira, Café, Várzea da Onça. O Vasco já deu tchau, tchau. Agora vai assistir lá do estádio ou da TV Quixadá, né? Pela Quixadá TV. Ou da Quixadá TV. Vamos começar aqui pela Marizeira, a gente já falou. O Café Campestre e Várzea da Onça. O que dá pra ser esperado aí? Meu palpite, empate. Manda. Teu palpite é empate? É empate. Empate. E o empate tira a equipe da Marizeira da competição. Porque daí a equipe do Café vai a 5 pontos, né? O Várzea da Onça vai a 4 pontos. E nos critérios de desempate, a Várzea da Onça, por ter vencido a Marizeira, passa diretamente. Mas tudo pode acontecer, mas eu acredito que esse jogo sai empate. Em caso de vitória do Café, passa Café e o Marizeira. Você tá entendendo como é que tá o grupo? É exatamente as condições que tá aqui. Eu vou mudar de palpite, cara. Eu não vou contigo nessa. E um detalhe. Vitória da Várzea da Onça, passa Várzea da Onça e o Marizeira.
E eu vou na vitória da Vaza da Onça, cara. Eu vou na vitória. Eu sou diferente, cara. Eu vou ficar no muro, Eu vou na vitória da Vaza da Onça. E vou deixar Eu sei que daqui a pouco o Bambu vai gemer nos grupos de WhatsApp, porque a galera vai falar mesmo. Mas é um grupo que, pra você ver, quem tá líder pode cair, pode sair fora do campeonato. Quem tá na terceira pode se tornar líder. É complicada a situação, né? Esse grupo aqui é um grupo também bem movimentado. Tem o Marizeira, Café e Vaza da Onça. Lembrando o quê? Um empate classifica Café e Vaza da Onça. Uma eliminação aqui, um jogo aqui entre a Vaza da Onça, um ganho. Se o Café ganhar, passa Café e o Marizeira. Se a Vaza da Onça ganhar, passa o Marizeira e Vaza da Onça. Então aqui, vamos falar aqui um pouquinho, resenhar o seguinte. O Marizeira começa a fazer voto mundial, Bispo Macedo. Tá com a calculadora lá. Isso, vai lá com a calculadora. Vai em Canindé, meu amigo, porque aí dá pra ficar torcendo pra ver o resultado. Né? E esse jogo ocorre no dia 4 de outubro, né? Dia 4 de outubro. Oi? Tá entendendo? Dia de São Francisco mesmo. Olha como tá ligado aqui o negócio. Vamos falar agora. Rapaz, pense num campeonato movimentado, né, Inácio? Além de estar sendo muito movimentado, graças também à diretoria, a todo mundo que tem chegado, a Quixadá TV tem sido um apoio bastante. Lembrando que essa programação começa hoje. É uma programação que vem aos sábados, falando do decorrer da partida que vai acontecer, do futebol amador em geral. A gente vai tocar mais o assunto da Liga Quixadaense, porque é o assunto que está sendo mais badalado agora no decorrer do tempo, é o assunto que está mais sendo falado nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, Instagram, Facebook. É esse campeonato que está acontecendo em Quixadá que está sendo mais badalado. Vamos para o grupo, a gente já falou do grupo C, né? A gente já falou do grupo C? Primeiro foi o grupo C. Então vamos falar do grupo D. O grupo D tem... Esse grupo também é um grupo aí que tem o Atlético do Juá, que está numa situação muito complicada. Vamos para o grupo D, tem a União Baviera, Poço Verde, Dom Maurício e Atlético Juá. Complicadíssima está a situação do Atlético Juá. Não está dos piores aos mais ruins, mas está naquela de... Sabe aquela canoa que está furada e você tira água e quanto mais você tira, mais você entra, como diz o verbo popular? Está mais ou menos assim, Nas? Pode-se dizer a situação do Atlético do Juá? Isso, pode-se dizer sim, Jorlândia, até porque hoje das 3 equipes que brigam para não cair, ela é a segunda, né? Se a gente fosse fazer ali uma espécie de tabela do Brasileirão para queda, né? A equipe do Atlético de Juá estaria aí brigando nas posições lá embaixo para não cair, pelo decesso, né? Inclusive, nesse caso, o Juá, como a gente frisou há pouco, ele tem um duelo de gigante contra a equipe do Poço Verde, que briga pela classificação. A gente falou há pouco, o Poço Verde, se o campeonato terminasse hoje, o Poço Verde estaria classificado no critério de cartões. Para você ter uma ideia, está empatado em pontos com a equipe do Dom Maurício, está empatado aí em gols feitos e gols sofridos, saldo também. Então a única coisa que está fazendo aí esse nivelamento, colocando quem que é o segundo, quem que é o terceiro, é o critério de cartões vermelhos e amarelos. Então, assim, para o Juá fica complicada a situação, porque ele vai brigar diretamente com uma equipe que precisa da vitória para poder classificar-se. Então, é esperado que seja um verdadeiro jogo, muito emocionante. E outra, a equipe do Juá também não vai ficar um pouco mais tranquila, dependendo do que aconteça na rodada, aliás, no jogo que vai anteceder a ele, que é o Milan contra a equipe da Guanabara. Dependendo do que aconteça nesse jogo, o Juá pode entrar já com a corda no pescoço, ou pode entrar um pouco mais tranquilo, dependendo do que venha a acontecer. Se a Guanabara perde o jogo contra a equipe do Milan, automaticamente fica ali, sobe para 98% a possibilidade de rebaixamento da equipe da Guanabara. Então, a equipe do Atlético de Juá vai também fazer cálculos, com certeza no dia 4, ou vai a São Francisco de Canindé também, porque o negócio vai ser, como a gente diz lá no bairro, vai ser embaçado, viu? Passar aqui rapidinho pra gente agradecer a galera que tá com a gente. O Bruno Ferreira disse aqui que o Café e o Marizeira
foi empate 2-2. Valeu, Bruno, obrigado. O Matheus Santos... É chute? Tá chutando? Não, ele disse Café o Marizeiro foi certinho, empate. Certinho o resultado. Aquele placar que a gente tinha falado há pouco tempo. O Matheus Santos manda um alô pra mim, Ziro, tô ligado aqui, ok? Ziro, um abraço pra você. Toda a galera boa aí que tá acompanhando. Ziro que é atleta do Sub-17, rapaz, do Santa Cruz. E aí, meu amigo? É exatamente isso. Poço Verde, União Baviera, Poço Verde, Dom Maurício, Atlético de Juá. Esse aqui é um grupo que dá pra gente tirar uma boa visão desse grupo D, mas o que me surpreendeu nesse grupo D foi exatamente a equipe do União Baviera. Foi uma equipe que veio, a gente deu para acompanhar nos jogos do União Baviera, uma equipe mais focada, mais, vamos dizer, sem tanto estrelismo, justamente, como são outras equipes do grupo A e grupo B, porém veio mais focada, veio com aquilo, eu quero o campeonato para mim. Talvez hoje o União Baviera seja aquela equipe que está indo de encontro ao que eu falei agora há pouco, de mostrar o futebol 100%. Ainda não mostrou, isso é um fato. Porém, dentro das suas limitações, a equipe está jogando com uma seriedade, com um foco que o coloca como favorito para chegar aí numa semifinal, vendo as equipes que vão se classificar, até mesmo porque depende muito de quem vai primeiro, de quem vai em segundo lugar, para saber o posicionamento final, o fechamento final lá das semifinais, né? Exatamente, porque como você falou, não tinha muitas estrelas o União Baviera, mas você frisou muito bem, foi um time que veio bem focado. Outra surpresa que eu vi aqui nesse grupo e que eu fiquei com o resultado da tabela do Juá. Por quê? O Atlético de Juá foi um time que reforçou bastante. A gente viu a questão dos atletas que foi trazido para o Atlético de Juá, mas foi atletas que não tiveram um bom desenvolvimento, não tiveram um bom êxito, e por isso a equipe está nessa situação. Daqui a gente pode colocar também um Dom Maurício ou um Poço Verde, aí com uma grande possibilidade também de fazer esses últimos jogos melhores do que vinha fazendo, né? Como a gente disse, a surpresa daqui para mim é a União Baviera e a decepção para mim é o Atlético do Juá, até pelo que veio mostrando, até pelo elenco que estava trazendo a equipe. Falando do Atlético do Juá, quero mandar um abraço ao meu amigo Aldaziano, gente boa demais, ao Davilson, aos meninos aí do Juá, que também relatam a mesma coisa que eu tô relatando aqui, nas que a gente está falando hoje, exatamente essas questões. Por quê? Tem equipes que muitos desacreditavam, mas estão chegando bem. Tem equipes que acreditavam demais e que deram um resultado negativo. Quer dizer, o futebol ele tem disso. Às vezes você traz fulano, ciclano, beltrano e ele acaba não desenvolvendo um bom trabalho. E às vezes você tem um garoto ali da base que dá para se desenvolver um bom trabalho. Deixa eu mandar aqui rapidinho um abraço pro Thiago Oliveira, bom dia, ligado aqui da Iguá TV, a galera da Iguá TV, o Thiago, forte abraço. Nossa co-irmã, né? Rapaz, forte abraço aí pra você. Você concorda comigo a questão tirando aqui o União Baviera, Poço Verde, Dom Maurício, Atlético de Juá? Pra você também, pelo que a gente viu do jogo do Atlético de Juá e até pelo que era se comentado nos grupos, foi uma equipe que se trouxe um pouco de decepção pro torcedor, Inácio. Exato, concordo plenamente. A equipe do Atlético de Juá, até pra gente que acompanhava os outros campeonatos, via a força das equipes ali daquela localidade, sempre chegavam valendo, né? E esse ano a equipe do Atlético de Juá vai se perdendo pelo caminho da competição. O primeiro jogo foi um jogo assim de se esquecer, foi um 3-1 assim que eu acredito não estava nos planos nem mesmo da equipe do União Baviera, né? E esse outro jogo já deu uma melhorada, porém foi caindo ali o potencial da equipe durante a partida. Quando tentou recuperar já era tarde demais. Então o resumo da equipe do Atlético de Juá nesse campeonato é isso. A equipe está acordando pelo menos, mas já está assim, o ônibus passando na porta. Então a equipe vai ter que ir para cima nesse último jogo. Inclusive é o último jogo da primeira fase, né? Vai jogar aí no dia 9 de outubro contra a equipe do Poço Verde. Então é hora da equipe do Atlético de Juá acordar
e dizer, olha, eu quero ficar na primeira porque o negócio está muito feio para o lado da equipe do Atlético de Juá. Eu vou colocar a equipe do Dom Maurício, bater um fortinho assim em cima da equipe do Dom Maurício, porque para quem acompanha o campeonato municipal nos anos anteriores, estavam acostumados a ver um Dom Maurício classificado na segunda rodada. E agora a gente vai chegar na terceira rodada com a equipe do Dom Maurício brigando de frente contra a equipe do União Baviera e tendo a obrigação de vencer essa partida para tentar a classificação. Ou seja, essa rodada, até o rapaz falou aqui no comentário, está mostrando o nivelamento do campeonato. Não existe mais o favorito, não existe mais aquele que vai entrar só para cumprir tabela. Todo mundo ficou ali no nível que, se não demonstrar o 100%, vai ficar pelo caminho e não tem choro e nem vela nesse momento mais do campeonato. Como falava há pouco, o Atlético de Juá tem que acordar? Tem, porém o Dom Maurício também, porque corre um sério risco de ficar fora aí das quartas de finais. Porque o próximo jogo, nosso produtor puder mais puxar para cá na tela, pra gente ver que o próximo jogo do Atlético do Juá é contra a equipe do Poço Verde. Do Poço Verde. Então, praticamente aqui é briga direta. Briga direta pela classificação e, consequentemente, para o Atlético de Juá pode ser para jogar o jogo da vida para continuar aí na primeira divisão. Vai depender de um jogo anterior, né? Assim? Isso. Porque vai depender do jogo Guanabara e Milan. Vai depender do jogo de Guanabara e Milan, exatamente. Isso. Porque se a Guanabara um empate ou uma vitória da Guanabara, bota a responsabilidade toda pro Juá. Isso, porque daí a equipe da Guanabara sobe para 2 pontos em caso de empate, e aí o Atlético de Juá com 1 ponto já vai entrar com a corda no pescoço. Exatamente. Caso vença, vá a 4 pontos e aí volta a corda lá para a equipe da Guanabara. A mesma coisa para o Milan. Caso o Milan empate o jogo e o Atlético de Juá vença, aliás, nesse caso do Milan, a situação não é assim tão complicada em caso de empate, visto que o Atlético de Juá, se ganhar a partida contra o Poço Verde, cai a equipe da Guanabara justamente por causa do saldo de gols. Meu amigo, a situação é complicada e é um grupo, meu irmão, que a gente tem visto de perto as situações desses grupos aqui, grupo A, B, C e D, da primeira divisão, da Liga Quixadaense. Você está acompanhando, esse é o Jogando na Área. Pois é, por aqui a gente sempre, todos os sábados, a gente vai trazer os resultados da semana, dos jogos que vai acontecer. Hoje tem jogo, hoje tem Daniel de Queiroz e Boágua pela Liga Quixadaense. Lembrando que o Daniel já está classificado, né? Vai hoje para esse jogo também, né? O Boágua. Vamos falar agora da segunda, passando aqui da primeira para a segunda, porque é o seguinte, a segunda também está emboladíssima, né? A segunda divisão também está emboladíssima. Primeiro e segundo está um bolo só, né? De cima para baixo ou de baixo para cima, a gente não tem conseguido dizer assim, como acabamos de falar, quem é o favorito a ganhar, o favorito a ser campeão, a subir ou a descer, a gente não tem ainda. Mas com o decorrer dessa partida, que acredito que a gente já vá para a terceira rodada lá, né? Isso. A gente já tem uma suposição de como acontece. A gente vai começar pelo grupo A. O grupo A tem Riacho Verde, que é líder, né? Com 5 pontos. Tem Unidos da Baixada com 4. Tem o Pau d'Arco com 4. Tem o Independente, que aí não se conta. Vamos contar aqui. Riacho Verde, Unidos da Baixada e Pau d'Arco. O Riacho Verde, ele é líder, né? Da equipe? Momentaneamente também. Exatamente. Porque tem Pau d'Arco e Unidos da Baixada. Esse jogo, inclusive, está na tabela da Liga, marcado para o dia 2. Porém, dia 2 é eleição não pode ocorrer jogo, né? Ou será adiado. A gente até vai ver com o Célio mais tarde na Liga, porque ele ficou de verificar. Aliás, no dia 1º, esse jogo está marcado para o dia 1º. Que é um sábado. Que é um sábado. É eleição. Exato. E aí, no dia 1º, tem uma regra que não pode ocorrer encontros e tal, então o Célio ficou de ver essa questão do jogo do Pau d'Arco contra o Unidos da Baixada, se pode ocorrer no sábado a partir das 18 horas. Caso não tenha, com certeza, esse jogo vai ser adiado também. Mas
A gente falava aqui do embolo, né? No caso da segunda divisão, a gente já conhece os dois que estão rebaixados. Então a briga agora é saber quem que vai subir. Quem que vai para as quartas de finais e disputar esse acesso. Para você ver aqui, o Poço Verde, inclusive o Riacho Verde, aliás, inclusive essa semana a gente jogando os conteúdos na internet, eu tinha jogado o Riacho Verde já como classificado. Porém, não é bem assim a história. A gente ainda tem um Pau d'Arco e Unidos da Baixada, quem vencer classifica. Isso é um fato. O Riacho Verde também classifica porque tem 5 pontos, o que perder vai ficar com 4, então não passa. Porém, tem um certo placar que tira o Riacho Verde da competição. Um empate em 3-3. Um empate, fazendo as contas bem rápido, um empate em 3-3 classifica o Unidos da Baixada e o Pau d'Arco, porque ambas vão passar a ter mais gols efetuados do que a equipe do Riacho Verde. Mas veja como está o nivelamento do campeonato. Até para a questão de classificação para a próxima fase, as equipes estão fazendo cálculos e mais cálculos e tem que saber se sai gol, quantos gols tem que fazer. E a gente acompanhou isso na rodada de quinta-feira. As equipes fizeram cálculos, faziam cálculos lá dentro do estádio. A gente viu o pessoal que estava acompanhando a rodada, o irmão Narciso acompanhou com a gente. Era uns torcedores do Cruzeiro da Lagoa da Pedra de um lado, eram os torcedores do Monte Alegre do outro, era a torcida do Trintão também no outro, fazendo cálculo aí. Opa, tá 1-0 para a equipe do Monte Alegre e a situação estava boa pro Cruzeiro da Lagoa da Pedra. Então, com certeza, nesse jogo, Pau d'Arco e Unidos da Baixada, a torcida vai marcar presença, vai fazer conta também, porque a cada gol que sair, opa, é eu que tô entrando, opa, eu tô ficando de fora, então tem que prestar atenção muito nesse jogo aí, Pau d'Arco e Unidos da Baixada. E precisa, uma observação também, é a questão, exatamente o que a gente tá falando, a questão de gols sofridos, né? Gols sofridos e gols marcados. A gente tem visto, tanto na primeira como na segunda, que às vezes as pessoas não acham tão importante gols marcados, né? Mas se você está em um nível bom na tabela, mesmo que você esteja numa pontuação de 3 pontos, mas você tem uma súmula de um resultado positivo com gols e negativo em cartões, quer dizer, a sua possibilidade de chegar além é muito maior, porque mesmo que você tenha uma pontuação baixa, mas você tem mais pontuação em gol e cartões, e aí você vai para um jogo precisando de uma vitória ou de um empate, aí você empata e você tem uma soma em cartão, então isso já chega a um resultado bem favorável para essas equipes. Então aqui Riacho Verde, Unidos da Baixada e Pau d'Arco é outro grupo que precisa ser prestado bastante atenção. Vamos subir aqui para o grupo B. Deixa eu mandar um abraço aqui para o professor Vá que está assistindo a gente. Tamo junto, professor, um abraço, João Paulo também, toda a galera aí que está assistindo. Vamos aqui subir aqui para o grupo B, aqui o nosso produtor, para a gente também tirar uma análise desse grupo. Nosso produtor estava ali também estava com a calculadora. Tava fazendo cálculo. Tu sabe, o homem torce pra... Deixa off aí, cara. Vamos lá. Nosso editor... Bora, editor, trazendo aí o grupo B. E aí o grupo B que traz o que aconteceu na quinta-feira. Todo mundo fazendo cálculo, todo mundo ali nervoso. Que grupo é esse, hein? E quando saiu o gol da equipe do Monte Alegre, rapaz, pronto, para decepção da torcida do Cruzeiro da Lagoa da Pedra, selando ali o fim da participação no campeonato. Um grupo que, pelo WO, né, pelo Defensores não ter disputado a competição, também já sendo rebaixado, todo mundo venceu todo mundo. O Cruzeiro da Lagoa da Pedra perdeu para o Trintão perdeu para o Monte Alegre perdeu para o Cruzeiro da Lagoa da Pedra. Por isso que eu acho que foi a primeira vez que eu vi acontecer isso no campeonato. Todo mundo chegar aí a 6 pontos e irem fazer os cálculos, né? Opa, preciso de quantos gols? Eu preciso hoje vencer por quanto? Exatamente, há pouco tempo que a gente estava comentando a importância do gol, né? A importância do gol marcado e a importância do gol sofrido. Porque você está vendo a questão da pontuação. Essas 3 equipes, 6, cada uma tem 6. Mas aí vão para a questão dos gols, dos cartões, né? Então aqui, além da pontuação, você tem que tomar cuidado com a questão dos cartões e a questão também dos gols sofridos ou dos gols marcados, porque são pontos que também na hora de ir para a calculadora,
né? E o telespectador que está nos assistindo também está se perguntando exatamente isso. Mas como é que pode? Eu tenho 6, outro tem... E aí tem que ir para a questão da pontuação dos gols e exatamente da pontuações dos cartões amarelos, dos gols sofridos e etc. E foi exatamente isso que você falou. Quer dizer, 6, cada um tem 6. Aí agora vai para a conta. Quantos gols precisa? Quantos cartões tem? Quer dizer, é uma embolada que é preciso... Para decidir tem que ser na calculadora mesmo, né, Inácio? Tinha que ser na calculadora e tinha gente fazendo. Acredite que tinha gente fazendo cálculo lá na hora. Não teve transmissão da Quixadá TV, mas a gente ainda assim foi para o estádio, acompanhamos o jogo e ao final a gente via assim algumas caras, né, algumas caras de tristeza pela sua equipe. Está encerrando a participação na competição e nesse caso o Cruzeiro da Lagoa da Pedra ele se remete ao que a gente falava há pouco da equipe que teve investimento, foi feito investimento na equipe do Cruzeiro da Lagoa da Pedra, porém ficou pelo caminho. Então hoje essa mesma situação que está o Cruzeiro da Lagoa da Pedra pode ser a situação do Atlético de Juá, que fez investimento e pode ficar aí, pode ser rebaixada. Pode ser uma possibilidade do Maurício, que fez investimento também, pode ficar pelo caminho, né? Pode não ir para uma próxima fase. Uma Várzea da Onça também, que está fazendo um investimento alto, um Café Campestre também. Ou seja, o que aconteceu ao Cruzeiro da Lagoa da Pedra é uma demonstração do que pode acontecer na primeira divisão com algumas equipes. Exatamente isso, que pode acontecer na primeira e o que está acontecendo e o que pode acontecer também aqui na segunda. Vamos para o grupo C. O grupo C da segundona. Vamos aqui, deixa o nosso produtor subir aqui. O grupo C já é um pouco... O grupo C tá um pouco complicado a questão de saber quem que vai classificar, né? Quem que vai entrar aí na segunda posição, visto que o Mineirinho já classificou. Classificou-se. Foi a equipe que garantiu classificação com uma antecedência incrível. Para mim, hoje, é a melhor equipe da segunda divisão, pelo futebol que apresentou, pela forma que jogou. Ainda também não é os 100%, mas para mim é 90% do futebol de quem quer ser campeão. Futebol que está sendo, que o Mineirinho apresentou hoje, Orlando, para a gente que assistiu às rodadas, é um futebol convincente. Não é aquele futebol, ganhou porque a outra era mais fraca. Não, ganhou convencendo, né? Venceu e convenceu, como a gente costuma dizer. E no caso, América, Goiás, Vasco, Olivença, essas equipes mais presas à questão de investimentos, não tem mais o risco de queda, então isso tira também um pouco que o eufemismo, né, a vontade assim de fazer acontecer, de jogar para cima, de tentar ganhar a partida. A gente vai ter nessa rodada do grupo C Vasco, Olivença e Goiás brigando pela classificação, né? A gente tem aí ambas as equipes com um ponto, que está definindo só a questão do saldo de gols. Porém, em tese, quando a gente coloca assim o que aconteceu, o que a gente já acompanhou dessas duas equipes até aqui, aponta-se um certo favoritismo para o Vasco Olivença. Mas esse favoritismo do Vasco Olivença não está se remetendo à classificação da equipe no momento. É quarto colocado, depende de 2 resultados para poder classificar, da vitória dele e da vitória do Mineirinho, o Mineirinho que enfrenta aí o América. Então, a parada do América, ela pode ser mais fácil, porque enfrenta uma equipe que já está classificada. Pode ser que o Mineirinho, óbvio que isso é só uma suposição, uma opinião minha, pode ser que o Mineirinho venha a testar os atletas, né? No caso que a gente falou, no caso da primeira, que pode ser que o Daniel faça hoje. Está classificado, colocar uma moçada de casa ali para testar para a próxima rodada, quem sabe se precisa, você tem de onde tirar. E pode acontecer também aí, exato, né? Exato. Até porque eu acho que todo time, quando ele forma e tem o seu banco de reservas, ele tem que também fazer esses testes. Principalmente na situação do Mineirinho que está classificado, mesmo que o América... Mesmo que o América
vença, né, a partida, mas não ultrapassa em número de pontos a equipe do Mineirinho. Então hoje, eu sendo o treinador da equipe do Mineirinho, iria sim testar os garotos que eu tenho da minha equipe, da minha região, que estão ali comigo, que dão esse suporte. A equipe também utiliza atletas do Sertão, como a gente chama, né, atletas do Sertão, aquela garotada que ainda não foi vista assim por outras equipes de fora, né, que tiveram as oportunidades de jogar fora aqui do município. Exatamente. Aqui a gente vai ver também, você falou que é uma briga direta aqui por uma vaga também entre Goiás e Vasco da Olivense, né? Aqui também tem outra briga. Eu já acho, como você frisou bem, o América com o Mineirinho, aqui o jogo pode ser que seja mais calmo para o América, né? Mas aqui entre Goiás e Vasco da Olivense é um jogo de, vamos dizer, de vida ou morte. Sim, jogo de vida ou morte, até mesmo porque essas duas equipes enfrentam-se antes do jogo Mineirinho e América. Ou seja, qualquer uma delas que ganhar vai tá assim com uma mão na classificação, vai estar quase classificada. Porém, tem que ver o que vai acontecer de Mineirinho e América. Esse jogo, no caso Vasco Olivença e Goiás, ele ocorre no dia 25, próxima semana, no caso, na quinta-feira da próxima semana. E o Mineirinho com o América só em outubro, na primeira quinta-feira de outubro. Ou seja, o jogo Goiás e Vasco Olivença é para ser um jogão, um verdadeiro jogão, para ambas saírem com a vitória. Entendeu? Tem que se enfrentar com gosto de gás mesmo, tem que ir pro tudo ou nada, porque precisam da vitória. Exatamente. No caso, o Mineirinho e América, se uma vitória do América e elimina a possibilidade do Vasco e do Goiás. Exatamente. Caso de vitória da equipe do América, elimina qualquer chance de classificação de Goiás e Vasco Olivença. Em caso de empate, daí as duas equipes que já vão ter jogado, uma vai ter que ter vencido a partida para poder classificar-se. Exatamente. Vamos para o grupo D. Esse grupo D também tem sido movimentadíssimo também o grupo D da segunda, Inácio. Tem sido um grupo bem movimentado também. Vamos para o grupo D. Deixa o nosso produtor subir aí, tá? Vamos aqui para o grupo D aqui. O produtor aí, cutuca o nosso produtor aí, que ele tá ali fazendo cálculos e mais cálculos também. Vamos aqui para o grupo D. Vamos pro grupo D aqui pra gente. Deixa o nosso produtor tava ali, gente. Ele tava fazendo um cálculo ali. O grupo D tem Santa Cruz. Só aqui ratificar. Flamengo da Cerâmica tem 2 pontos, tá? Isso, gente, quando fez a postagem, tava incorreta. Vamos repetir. O Flamengo da Cerâmica, no caso aqui, tem 2 pontos. A gente só errou aqui na hora de fazer aqui a reedição. Vamos lá. Santa Cruz tem 4. Grêmio do São João tem 2. O Flamengo da Cerâmica tem 2. E Flamengo do São Francisco tem 1, né? Aqui também é um grupo que primeiro, segundo e terceiro tá embolado, Inácio. Exatamente. O embolado nesse grupo porque até o Flamengo São Francisco tem chance de classificação, para você ter uma ideia. Quer dizer, que tá... É o último colocado da chave. Se for fazer cálculos... Porque o Flamengo de São Francisco enfrenta o Grêmio São João. Caso vença, e tem que vencer com um placar bom, né, a equipe chega a 4 pontos, igualando-se ao Santa Cruz. Santa Cruz enfrenta o Flamengo da Cerâmica. Ou seja, caso o Flamengo da Cerâmica vença Santa Cruz, caso o Flamengo São Francisco vença o Grêmio São João, inverte-se a tabela. O nivelamento do grupo D mostra o que é o campeonato até aqui, né? O Santa Cruz, para mim, faz um futebol convincente também, porém não no mesmo nível da equipe do Mineirinho. É uma equipe que entra dentro de campo focada também, pecou nos placares, principalmente quando empatou na sua primeira partida, mas a equipe do Santa Cruz, para mim, também joga um futebol cru, um futebol assim que tá dando recado, eu quero classificar, eu quero chegar lá na próxima fase. Mas pode-se dizer também que o Flamengo da Cerâmica e o Grêmio São João
não são bicho morto no grupo, não são mosca morta, aliás. Principalmente o Grêmio São João, que hoje é a equipe da minha amiga Fia, né, que está ali representando a equipe do Grêmio São João, Independente, né? O Independente, que está representando ali o time da FIA, sendo representado pela FIA. E tem grandes jogadores no seu elenco, Leilson, Liedson, o Raimundo, enfim, atletas do bairro que estão fazendo acontecer na competição. Hoje é segundo colocado, tem uma possibilidade aí de classificação alta também, visto que enfrenta o Flamengo São Francisco, que até agora também não apresentou a que veio. Tem grandes nomes, tem o zagueirão Bruno Maitá, que é um excelente zagueiro, todo mundo conhece, é referência na zaga, porém a equipe não está se encontrando ainda com esses principais nomes, não está conseguindo fazer com que esses nomes façam valer o resultado. Aí tem, com certeza vai ter reclamação, arbitragem e tal, mas eu acho assim, uma coisa que mais acontece nesse campeonato hoje, Orlando, é que tem equipe que está indo mais preocupada com a arbitragem do que fazer acontecer, fazer o placar. O árbitro está ali para apitar o jogo, fazer acontecer. Eu acredito isso é uma opinião minha, que nenhum árbitro ali entra com interesse, eu vou prejudicar o time A, eu vou prejudicar o time B. Diferente do que acontece nas arbitragens de final de semana. Até teve um interior que eu brinco até hoje, que é exemplo para mim, que eu nunca mais deixo aquele homem apitar o jogo. O cara entrou, olha, eu vou entrar, a gente tava ganhando a partida, eu vou entrar e vou empatar e virar o jogo. O juiz falou isso. Dito e feito. Mas eu acredito que isso não ocorre na liga, até mesmo porque os árbitros é um pessoal que se dedica, que estuda, eles executam outras profissões fora da arbitragem, mas isso daí é em todo lugar. Você vê que, por exemplo, a CBF tem árbitro que é piloto de avião. Exatamente. E você... Fisiculturista, enfim, as pessoas precisam trabalhar. O futebol de Quixadá, pelo menos esse ano, ele se remeteu ao final do ano. Pode ser que o calendário do próximo ano seja um calendário ainda mais forte, que comece as competições mais cedo e role durante todo o ano. Mas as pessoas precisam entender que também esse pessoal, os árbitros da liga, os bandeiros, os auxiliares, eles têm outra função. Aí tem gente que, fulano de tal é verdureiro e tal, e tá aqui apitando meu jogo. Isso pra mim não casa, entendeu? A equipe que quer classificar, ela não tem que esperar por árbitro. Ela tem que fazer acontecer. Ela tem que entrar em campo e jogar. Tem que jogar e ganhar no jogo. Caso ocorra alguma coisa, aí sim cabe tudo que o regulamento deixa ali previsto, né? Todo mundo que participa da competição tem acesso ao regulamento. Exatamente, Inácio. Você tocou, daqui a pouco a gente volta a falar desse grupo rapidinho, mas você, para o nosso telespectador que está em casa, você falou de uma situação muito, muito delicada que a gente tem ouvido falar em grupo de WhatsApp, nas redes sociais, a crítica aos árbitros quixadaenses. E aí a gente tem que pegar um monte de conjunto de coisa. Você tem que pegar o quê? Você tem que pegar, como você acabou de falar, muitos deles trabalham, a maioria deles, acredito que não tem uma especialidade em ser, vamos supor, um diploma, não fez nenhum curso, se não estudou alguma regra ali mesmo junto, então tem um monte de coisa que você pega. O presidente Célio, numa entrevista que eu fiz com ele disse o seguinte: em jogos importantes, eu vou trazer árbitros de outros níveis. E aí a gente deixa por conta da arbitragem, que foi aquele gol que o Juninho Quixadá fez, que aí o juizão não deu, né? A gente teve imagem, teve tudo. Quer dizer, às vezes não é 100% o árbitro, a culpa não é do árbitro. Às vezes acontece alguns erros que são, entre aspas, e a gente está falando aqui em geral, que são escandalosos. Isso acontece de alguns árbitros que são escandalosos. Está caçando gol para a gente ver? Já que a gente está falando aqui do... Olha nós aparecendo aí. Já que a gente está falando do Olha árbitro, nós. Né? Quer dizer, em algumas situações acontece isso, né? Do árbitro errar, até porque é humano isso acontecer, né? E aí você tem
um lance de a gente está passando na tela aí de quem está assistindo com a gente, porque a gente está vendo aqui no telão. A gente tem um lance, esse lance foi o lance do pênalti, e a gente tem o lance da falta quando o cara faz o gol, e aí a gente não sabe bem o que acontece. O juiz diz assim, não, vai pro juiz, vai pro bandeirinha. A gente viu na imagem, claro, que a gente que está numa imagem dessa aí, você consegue ver o gol. A gente está falando aqui um pouco da arbitragem. Tem como paralisar aqui? Vou voltar só um pouquinho, porque assim, Lassa, a gente está falando agora a questão, você tocou a questão da arbitragem, a gente está falando... Por isso até que eu ia te cortar agora, pelo seguinte, você falou, a gente não sabe o que aconteceu. Pode rolar lá pro gol, Narciso. O que aconteceu? O que ouvimos, tá? O que a gente ouviu, a equipe da Quixada TV, eu ouvi pelo menos, não sei se os demais tiveram acesso. O Bandeira, que estava melhor posicionado, não viu que a bola tinha entrado. A reclamação dos atletas do Jatobá é que essa bola, agora, ela teria batido na trave e voltada. Por isso, e aqui, volta só um pouquinho, Narciso. Pronto. Teria batido na trave e na volta, você que está acompanhando em casa aí, ó. Ela bateu pelo lado de dentro. De dentro, né? bateu no ferro, aqui, bem na curva lá do. E ó, a reclamação seria de que essa bola teria batido no travessão e voltado, não teria sido gol. Exatamente. Só que o juiz apitou dando o gol e o Bandeira concordou com a decisão do árbitro, que isso é um fato. Ambos não viram que ela teria tocado lá dentro. Aliás, viram que ela teria tocado lá dentro. Porém, a reclamação, nesse momento o atleta chuta para fora o zagueiro da equipe do Jatobá. E ele mesmo, juntamente com o goleiro e os colegas, vão reclamar do juiz que a bola não teria entrado, teria batido no travessão e na sequência ela vai para escanteio. Tanto que o árbitro deu o escanteio. Ele anula o gol e dá o escanteio. Ó. Agora você está vendo aí, ele dá a sinalização de escanteio. Porém, assim... foi um gol? Foi um erro da arbitragem? Sim, foi um erro da arbitragem. Porém, você tem que colocar aqui o fator iluminação, que é muito ruim. Exatamente. Eu ia falar isso. Você tocou num assunto bem importante, que isso a gente tem ouvido bastante falar, né, Inácio? A gente que trabalha no estádio, a gente que comenta jogos, a gente que faz transmissão, eu que tenho tentado narrar e até agora não tenho conseguido. Você que transmite, faz narrações. E a gente vê de cima, porque assim, os nossos telespectadores que estão do outro lado, diz assim, vocês não conseguem falar o nome do jogador, você não tem noção do que a gente sofre para ver pelo menos o número da camisa número 2, pelo menos 2, você não tem noção, porque a iluminação realmente tem deixado a desejar. É claro que a gente espera também que seja melhorado, eu acredito que agora, talvez no final... ou no próximo ano, a gente tenha uma iluminação melhor, uma iluminação de mais qualidade, para que venha dar, tanto a questão dos árbitros, venha dar uma ajuda ao árbitro, como também a gente que transmite, a gente que está lá. Você tocou num assunto muito, a questão da iluminação. Mas voltando ao árbitro, ele a gente não está aqui criticando a arbitragem, mas o Inácio falou algo muito sério. A questão é o seguinte, o juiz dá escanteio, depois ele revolta de novo e bota a bola ao chão. Ali ninguém entendeu mais nada. Porque ali automaticamente ele já entrou naquela. Não sei o que fazer, vou dar o tiro de meta. Porque assim, foi um lance, Jolande, como até alguns colegas da imprensa, de outras cidades até, foi um lance que repercutiu muito durante a semana. Verdade. E eu tenho duas visões com relação a esse lance em si. Minha primeira visão é a iluminação ruim e a reclamação bem assintosa dos atletas da equipe do Cruzeiro do Jatobá. Foi uma reclamação que, em tese, pra gente que estava fora, pra gente que é torcedor, narrador, que estava na transmissão do jogo, é muito fácil. A gente, foi gol, porque a gente tem a possibilidade de rever o lance várias vezes. Inclusive a gente lá na hora, eu que estava narrando esse jogo, gritei, foi um golaço. Porém o nosso cameraman ficou na dúvida, né? O nosso cameraman Narciso ficou na dúvida, precisou rever o lance várias vezes, até colocou numa tela assim maior e tirou
chegou a uma conclusão, né? E pra gente que tem esse acesso, imagina para o árbitro e para o bandeira, que eles têm pouquíssimo tempo para definir. Então, assim, o que era mais fácil naquele momento? Dar o gol, dar o escanteio? E no calor daquele jogo, agora sim, foi um lance que, em todos os anos que eu acompanho o campeonato municipal, nunca vi acontecer. Lhe juro. Foi um lance que eu nunca vi. Já vi muita cobrança de falta, mas nenhuma que batesse naquele ferro e voltasse da forma que voltou. Foi um raio que caiu assim, que eu acredito que... Será que raio cai 2 vezes no mesmo lugar? Exatamente. A gente tem que... Já pra gente encerrar essa pauta aqui, a gente tem que colocar esses assuntos que você colocou muito bem, Inácio. Mas falando o seguinte... Erros acontecem porque são seres humanos, sujeitos a erros, assim como acontece no Campeonato Brasileiro, que eles têm uma tecnologia imensa e acontece também esses erros. Agora que em um jogo definitivo, um erro daquele pode causar Exatamente. algo muito mais, pode dizer, algo pior, né? Isso, e até tem aquilo, Jurlândia, da galera que vai para o jogo. Obviamente que, tipo, o Salgado aceitou, não foi gol, beleza, então vamos continuar, e continuou firme na partida. Mas o que me dá, assim, um certo ranço, eu vou dizer assim, é que ao final do jogo, atletas do Jatobá reconheceram que foi gol. Aí eu me pergunto, por que não reconhecer na hora, né? Naquele momento? Porque é óbvio que ninguém sabe da intenção do outro, do coração do outro. Mas eu acredito que se fosse comigo, foi gol, pode dar o gol. Você chega, né, num atleta que estava no lance, exato. Diz, foi gol, o goleiro reclamou que não foi, mas o goleiro também, pelas imagens que a gente viu, a bola tinha passado e ele não tinha chegado ainda. 2 goleiros ali não tinham chegado. Mas o fato é, o gol só tirou o 2-0, né? Anular esse gol do Juninho Quixadá foi só tirar o 2-0, porque foi uma pintura, foi um golaço, mas é vida que segue e torcida para que isso não venha a acontecer mais, né? Que não tenha mais uma bola dessa no ferro, né? Um raio não cai mais 2 vezes no mesmo lugar. Exatamente. A gente está comentando isso aqui, lances que aconteceu no decorrer da rodada, porque é o seguinte, são exatamente lances que a gente vai trazer aqui pro Jogando na Área, né? Porque é exatamente isso que a gente vai trazer no decorrer do campeonato, né? Hoje tem um jogo entre Daniel e Boago, no próximo sábado, na terça-feira tem jogo também. São jogos que vão acontecer no decorrer da semana, né? Que a gente vai trazer um resumo aqui no sábado e a gente vai ver, se preciso criticar lance da arbitragem, a gente vai aqui falar também, né? A gente vai falar lance a favor e a contra, porque além de sermos da imprensa, a gente tem o nosso direito, como imprensa, de falar isso. Nós não somos analistas de arbitragem. Mas se você tem uma imagem que não mente, não tem como você, contra fatos, não há argumentos. Vamos mudar agora de assunto, vamos para o último... Deixa eu só mandar um alô aqui para a turma boa que está acompanhando a gente. O Ednei Holanda, Paulo Ricardo... Meu amigo Ferreirinha tá ligado com a gente. Léo Divina, o Divino atleta da Almarizeira. O Divino, rapaz. Tá ligado com a gente. Tá com a calculadora também? Tá com a calculadora. Inclusive, terminou o jogo, ele já foi perguntando, Inácio, preciso do que agora pra classificação? Tá entendendo? Todo mundo tá ligado nesse campeonato, tá todo mundo aí vidrado, colado aí com a calculadora, com o celular na mão também aí para assistir a Quixada na TV e fazer as contas ao mesmo tempo. Então assim, o Henrique também, e deixa eu só dar uma divulgada, lá no meu Instagram, tá, o Inácio_Santos OFC, tá rolando uma enquete para seleção do campeonato Sub-17, tá bom? Campeonato Sub-17, então todas as categorias a gente vai encerrar a votação às 15 horas, vai ser feita a apuração de todos os votos, então pode indicar qualquer atleta que você tenha e a gente faz a apuração e a partir de segunda-feira a gente vai fazer uma votação para a seleção do campeonato. Lembrando que o campeonato Sub-17 já chegou aí ao término da primeira fase, porque tem 2 jogos ainda, mas são WO, então já está definido aí as classificações. E ainda estamos sem datas, né, para as semifinais. Para acontecer as semifinais, a gente vai manter contato com a Liga Quixadense para passar aos nossos internautas as datas, mas de momento que a gente sabe, Canarinho enfrenta a equipe do Milan Várzea da Onça, Cruzeiro do Jatobá enfrenta o Dom Maurício
e certeza que serão 2 grandes jogos para essa categoria de base que está fazendo acontecer, viu? E essa galera da categoria de base sub-17, Inácio, você que trabalha muito com essa categoria, você que é de dentro, a gente quer parabenizar essa garotada, né? Porque, tipo, meu irmão, é muito difícil trabalhar com futebol amador. Você que trabalha, você sabe disso, a dificuldade que é, o quanto a gente enfrenta dificuldade. O nosso cameraman que também trabalha, que já trabalhou muito hoje, já fica mais na base ali da diretoria, da base do dinheiro, né? Que hoje é só contando as cédulas. Mas o editor conta as cédulas. Isso. Mas quem vem, né, nessa trajetória sabe a dificuldade que é o futebol amador e vem de uma categoria de sub-17, que a realidade é um pouco, vamos dizer assim, um pouco esquecida, né? A gente vê que não tem tanto um aparo como uma primeira, como uma própria segunda, mas aí a gente da Quixadá TV, a gente vem para mudar esse parâmetro. A gente acompanha a primeira, a segunda e o próprio sub-17 como a gente vem acompanhando. E o Inácio falou bem que não tem ainda definido as semifinais, né? Isso, as datas das semifinais. Não tem ainda. Vamos falar agora, mudar para a pauta do torneio que vai acontecer, se a gente daqui do futebol amador, é o torneio que vai acontecer esse final de semana, Inácio. Você que tem mais amanhã informação, já. É amanhã. Amanhã lá no Polo. Porque a semana passa tão rápido que eu pensei que hoje era terça, sábado, sexta. Às vezes é sábado, né? Pronto, hoje é sábado. Fala um pouco desse torneio aí, Inácio, que vai acontecer amanhã lá na Arena Polo. É isso aí, pronto. Você já definiu, amanhã tem torneio do Flamengo da Cerâmica, organizado aí pelo nosso amigo Gabriel, um dos homens fortes aí do Flamengo. E vai ser no Polo a partir das 8 horas. Essa tabela já está rolando nos grupos, já está rolando no WhatsApp, no Instagram, enfim. A gente tem aí o Internacional do Campo Velho jogando contra o Flamengo da Cerâmica, o Internacional do Campo Velho representado pelo Jean e o Flamengo da Cerâmica pelo nosso amigo Gabriel. Benjamin Barroso na sequência contra o Flamengo São Francisco. E aí vem Benjamin contra Bayer do Carrascal. Você já vê aí que é um torneio que está pegando a galera toda da região, né? São Francisco, Carrascal, Alto São Francisco, Campo Velho. Daí vem o Casa da Ração São Francisco, que é do nosso amigo Diego, lá do Campo Novo. Aliás, do Boto, enfrentando o Vasco do Mutirão. E aqui o dono daqui, né, o Diego, atua pelo Vasco do Mutirão, vê? Será que ele quer derrubar o treinador, rapaz? Aí vem o Monte Alegre, o nosso amigo Geninho, Pitbull, aí, o Pitbull da Unibets. Flamengo do nosso amigo Baba, enfrentando o Flamengo da Cerâmica, no caso, segundo quadro. Flamengo do Campo Velho, também do Baba, enfrentando o América do Monte Alegre, do nosso amigo Luiz Paulo. Divino do Beco, do Damião, enfrentando o PSG da Rodoviária. Time muito badalado, a galera jovem que atua pelo Quixadá Futsal, atua no PSG da Rodoviária. Nosso amigo Iago, enfim. Vai ser um torneio que vai ter atletas de alto nível, rapaz. Para você que vai poder ir amanhã ao Polo, vai conferir um grande torneio amanhã, hein? E pra gente fechar aqui tem Flamengo São Francisco e o PSG da Rodoviária, Baía do Carrascal e América Monte Alegre. Só ver esse PSG da Rodoviária, tem uma garotada lá que joga bem, viu? Muito massa, a galera. Garotos lá que humildade bem sempre Com certeza, do povo lá, viu? E fechando, temos Divino do Beco, Vasco do Mutirão, Internacional do Campo Velho, que é o que eu vou jogar. Tu vai jogar, cara? Vou jogar. Tá vendo? Agora, olha o detalhe. 11h40 da manhã. Será que quer matar Eu vou estar lá. Vai estar sem voz o cara. Eu vou nesse jogo. Eu vou só nesse jogo aí. Internacional do Campo Velho fechando aí contra a equipe do Monte Alegre. E aí, então, já fica o convite para você que vai poder amanhã, domingão, vai lá pro Polo, vai conferir aí esse torneio, torcer aí pela sua equipe. E é isso, né? Exatamente. Deixa nós agradecer que já são 11h34. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a vocês que estiveram com a gente até agora, muito obrigado. Eu quero agradecer a galerinha boa aí que... Deixa eu mandar um abraço para o pessoal, a gente disse que ia estar ao vivo hoje. O pessoal, manda alô para mim, é muito alô, a gente vai resumir aqui, tá certo? Deixa eu mandar um alô aqui para a galera que trabalha comigo, as meninas que trabalham na parte da empresa, a minha amiga Ivana, a Ivana, as meninas que trabalham aí na parte da empresa aí,
Um forte abraço para vocês, todo mundo, a Andréa, toda a galera boa aí que trabalha, um forte abraço para vocês, tá bom? Que Deus abençoe, um ótimo final de semana para vocês, essa galera forte, o meu amigo Tai, ao Davi, ao Bebê, o nome da galera é invocado, viu? É Bebê, é Tai, é Davi, chamado de Cristiano, mas a gente chama carinhosamente de Tai, a toda essa galera boa aí. Forte abraço, obrigado por sempre apoiar o trabalho da gente, sempre estar com a gente. A nossa amiga Darlene também, forte abraço, obrigado. A Florzinha, que a gente chama de Flor, forte abraço também, obrigado. Então toda essa galera boa aí, que sempre apoia o trabalho da Quixadá TV. Passando rapidinho aqui, daqui a pouco eu vou passar para o Inácio fazer as considerações finais. Queremos agradecer aos nossos anunciantes, ao vereador Zé Rogério, obrigado por acreditar no projeto da Quixadá TV, né? Esse projeto que tem bastante ao crescer no futebol amador. Lembrando que aqui a gente não está para querer gloriar ninguém, e sim para a gente estar aqui para multiplicar. Informar, né? A gente está aqui para informar, isso é muito importante, porque tem muita gente do Sertão Central que não sabe o que está acontecendo na Liga Quixadaense, né? Esses dias eu estava aqui no centro da cidade, fui comprar uma sandália para o meu bebê, falando do meu filho agora, Levi, um abraço, papai te ama, a minha esposa, que sempre acompanha também, eu também lhe amo. Eu tenho que falar da minha família. Eu falo, todo mundo fala da minha família, aí chega em casa, a bronca come, né? Deixa eu falar da Informax também, autorizada da TIM. Tudo em suplemento informática, assistência técnica para seus computadores, né? Ou computador, caso você tenha mais de um, ou caso você tenha um. A JB Metalúrgica, estruturas metálicas, organização do nosso amigo Manin, Dr. Jardel Matos, médico veterinário, na rua Avenida Coronel João Felipe, no centro de Ocara. Fábrica do óculos, o Dr. Carmélio, forte abraço, obrigado pela sua ajuda, Dr. Carmélio. O senhor que sempre é um patrocinador da Quixadá TV. Lembrando que lá no Dr. Carmélio, da fábrica de óculos em apenas 15 minutinhos, você vai lá, faz sua consulta e aí você já sai com aquele óculos máximo lá da casa do óculos do Dr. Carmélio. Betinho Motos, lembrando que o Betinho Motos agora está em novo endereço, na rua Francisco Enéas de Lima, número 1611, Betinho Motos, ao nosso amigo aí do Delta Concurso, aí do Distrito de Juá, o nosso amigo Davilson. Um forte abraço também, rapaz, para o nosso amigo Narcélio Pinheiro, rapaz. O Narcélio, que é um contribuinte sempre da Quixadá TV. Um forte abraço também para todos vocês que acompanham a Quixadá TV. Por aqui é isso, né, ô Inácio? A gente quer agradecer a todo mundo. Lembrando que hoje tem jogão. Lembrando que também tem transmissão da Quixadá TV. Lembrando que tem Inácio Santos que vai transmitir. Tem Jonas Lopes, tem Jurlande Souza, tem Darson Ribeiro, tem Narciso Silva, tem Natanzinho, tem Márcio, tem toda a galera boa hoje da Quixadá TV trazendo mais um jogão e mais uma transmissão. Não é isso, ô Inácio Santos? É isso aí, Jorlande. A gente se encontra aí, então, lá no Estádio Abelhão, a partir das 18 horas, para essa grande transmissão. Hoje, mais um jogo aí da terceira rodada do Campeonato Municipal. Deixa eu fazer aqui o registro da minha amiga Thaís, presidente forte ali do UFCF. Hoje o UFCF estava disputando uma partida lá em Fortaleza. A gente está aguardando aí só informações, estava aguardando, né? A gente já vai finalizar aqui, não chegou nada ainda. Mas o desejo, os votos de boa sorte, tomara que tenham saído com a vitória, né? A equipe do UFCF, comandada pela presidente Thaís, pelo Mimi Quixadá, um treinador forte, gente da melhor qualidade. A gente só deseja aí boa sorte mesmo a eles na sequência da Copa Seromo, que é disputada lá em Fortaleza. Também deixo mandar um abraço para o Genin Pitbull, o homem forte. Pode colocar o time amanhã. Olha o nome do cara, velho. Genin Pitbull, Cuidado, velho, com esse cara. Gente da melhor qualidade também. Deixa eu abraçar aqui também o Kaique, atleta da equipe do Cruzeiro do Jatobá. Tá ligado com a gente da melhor qualidade também. Pense que esse menino é resenha demais, eu pense. A galera ali é muita resenha. Deixa eu fazer aqui até um registro, Jolande, seguinte, você falava ali da questão da dificuldade do Campeonato Sub-17. Uma das coisas que eu acredito que cada treinador do Sub-17 ganhou foi a questão da amizade. Graças a Deus, tem muito atleta do Cruzeiro do Jatobá, do Milan, do América, Canarinho, enfim, que eu não tinha conhecimento nenhum, zero mesmo. E aí, com essa competição, pude conhecer, ver
esses atletas de perto, ver ali a realidade deles. E eu acho que cada treinador, eu também fui treinador de uma equipe, mas o Mimi, o Eloy, enfim, o Matheus do Santa Cruz, todos eles ganharam isso, né? Ganharam essa questão da amizade, da confiança dos atletas do Sub-17. E o bom de tudo isso é a gente saber que a gente forma pessoas, né? Ter essa responsabilidade de formar grandes atletas, grandes pessoas. O futebol tem disso. Então, o futebol realmente é para ser isso, né, Inácio? É para ser isso. Amizade, tirar assim amizade. Às vezes as pessoas têm do futebol. É claro que a gente tem uma rivalidade dentro de campo. Sim, né? sim, tem que existir, senão, quer defender sua senão não teria graça. Exatamente, cada um quer defender sua bandeira. Mas fora de campo tem permanecer a amizade. E você tocou num assunto muito importante, deixa nós frisar agora. Não estou lembrado aqui, mas essa semana teve em um jogo amador um ato de racismo. E aqui a gente quer deixar ao vivo, televisivo para todo o Brasil e todo mundo, que a gente sempre seja contra o racismo. Aqui não tem cor. Aqui não tem jeito, nós somos todos iguais perante Deus. Ele é branco ou pardo, todos nós somos iguais. Então não existe essa, você é pretinho, você é branquinho. Não existe, nós somos todos iguais perante Deus. Diga não ao racismo. Pode concluir, meu jovem. É isso aí. Então, para a gente concluir, agradecer a você que interagiu com a gente, que acompanhou a nossa primeira transmissão do Jogando na Área. Sabadão a gente está de volta aí com mais uma edição. E o homem entrou aqui, Davilson. Forte abraço, Davilson, do Delta Concurso. Para vocês que ficam, forte abraço. Lembrando que a partir das 18 horas tem transmissão pela Quixadá TV. Tem Daniel de Queiroz e São Paulo da Boágua, transmissão ao vivo de nele. Inácio Santos hoje lá no Gogó, e nós vamos estar por lá trazendo o melhor da Quixadá TV. Um forte abraço, até sábado, um ótimo final de semana, fique com o Papai do Céu. Tchau, tchau. Informar do meu amigo Odaí, assistência técnica em PC e celulares, e lá é uma revenda autorizada da TIM, viu? Fica as pessoas 15